Já falamos bastante sobre o nosso planejamento financeiro, né? Nós começamos falando sobre o quê? Sobre a importância de ter um fluxo de caixa, sobre quanto que você tem, quanto que você deve, saber as suas entradas e as suas saídas, ter um orçamento para um controle de gastos, ter reserva de emergência. Mesmo se você estiver hoje numa situação de endividamento, é fundamental que parte do valor que você vai direcionar para parte de eliminação de dívidas, do endividamento, você também reserve parte para reserva de emergência. Porque senão o que vai acontecer? O imprevisto vem e se você não tiver nada reservado, o que vai acontecer? Novo ciclo de endividamento, automaticamente. Outra questão que a gente conversou é sobre preparação para o futuro. Como é que vai ser o nosso período de aposentadoria? E aposentadoria falando no momento de que o nosso corpo, a nossa energia, a nossa disposição já não vai mais estar a mesma e talvez a gente até siga fazendo algum tipo de trabalho, tenha algumas atividades, contudo não na mesma proporção que nós temos hoje, quando nós temos mais vigor, quando nós temos uma saúde mais aflorada. Como é que nós vamos passar nosso tempo de velhice, nosso momento de aposentadoria? Como que nós vamos conseguir continuamente realizar os nossos sonhos, né? Chegar aos objetivos que nós temos propostos? Para nós chegarmos a objetivos, primeiro nós temos que ter objetivos escritos, com prazos definidos. O que eu preciso para atingir aquele determinado objetivo e o que eu vou fazer para chegar lá? O passo a passo desse desenvolvimento de objetivo. Muitas vezes nós podemos utilizar um exemplo muito curto, assim, muito simples, que seria um objetivo de curto prazo, né? Umas férias, né? Eu quero passar umas férias no Nordeste, ou eu quero passar umas férias fora do país. O que eu preciso? Aí eu vou começar a desmembrar esse meu objetivo, vou desmembrar em metas, né? Primeiro eu preciso saber quanto é que é o custo disso tudo, o que eu vou precisar para essa viagem, para eu ter uma viagem tranquila, para eu ter um momento bom com a minha família, né? Eu vou precisar do deslocamento, vou precisar da alimentação, vou precisar da hospedagem, vou precisar de valores para passeios, né? O que quer que seja que eu precise fazer esse levantamento. Quanto custa isso? Qual é o valor total disso que eu preciso? Quanto tempo eu pretendo, né, fazer essa organização, por quanto tempo eu preciso guardar isso para eu poder atingir meu objetivo? As minhas próximas férias, de repente, são janeiro, fevereiro. Talvez, se eu queira ir para fora do Brasil, se tenha um custo muito maior, eu não consigo ir nessas férias. Eu posso ir daqui 2 anos, daqui 3 anos, né? Eu posso produzir, então, uma organização, um tempo de economias maiores para esse objetivo. Então, nós precisamos ter objetivos mensuráveis, objetivos reais, né? Não situações que daqui a um pouco, nós temos um sonho muito grande, um objetivo muito grande e não adianta eu estar guardando talvez R$100 por mês pensando que eu vou conseguir até janeiro ter umas férias no exterior, por exemplo, né? Isso eu não conseguirei guardando R$100 por mês. Então, por isso que a grande importância é eu saber qual é o custo disso, quanto que custa para eu poder organizar, então. E para isso tudo na vida, né? Meus objetivos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Seja de repente o pagamento de uma faculdade para os filhos ou para um filho, seja aquisição ou troca de um automóvel, seja aquisição de um imóvel, né? Ou seja eu ter simplesmente uma renda passiva, eu ter um valor extra, além do valor que eu vou receber da aposentadoria, né? Quando eu me aposentar, seja de uma aposentadoria pública e do INSS, ou seja de uma aposentadoria privada, além desse valor, né? O que eu vou precisar para complementar a minha renda? E aí eu posso organizar os investimentos e obter renda passiva, que é aquele dinheiro que eu não preciso estar fazendo nada para ele estar trabalhando para mim. Eu posso estar dormindo e ele continua rendendo, ele continua me dando algum tipo de lucro. Então, com isso, nós encerramos essa série pensando e refletindo o quanto é importante a organização financeira, o quanto é importante tu ter um orçamento doméstico mensal, tu planejar
cada mês anteriormente e no decorrer do mês tu simplesmente executar aquele plano. Aconteceu alguma intercorrência, mas eu já tenho um valor reservado para intercorrência. Logo, a intercorrência, ela não vai gerar uma situação polêmica, ela não vai me gerar preocupação, porque eu já tenho um valor organizado para aquilo, para suprir aquele meu momento, né, de intercorrência, aquela minha emergência que aconteceu, certo? Então, eu deixo aqui para vocês a minha sugestão, né? É algo que eu tenho implantado na minha vida, essa questão da organização, do planejamento, para que a gente possa atingir os objetivos e não viver como alguns dizem aí só para pagar boletos, né? Nós estamos aí na primeira semana do mês, semana que talvez vocês receberam o salário assim como eu e já pagaram as contas que vieram, né? Por conta do orçamento do mês, dos gastos do mês. E aí, só que isso tudo já estava projetado, isso tudo já estava pensado, logo eu preciso estar já com o valor ali na minha conta disponível para as próximas semanas do mês. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com essa série, fico à disposição se você achou importante compartilhar com algum amigo que gostaria que estivesse ouvindo sobre esse assunto, e eu te desejo um ótimo sábado e Deus abençoe a tua vida. Até o próximo.